Bom Bom dia, dia, Pedro. Bom dia, Eduardo. Me escutam bem aí? Pô, bom dia, muito bem, Reinaldo. tudo certo. Tudo Escutamos bem? bem. Primeiro, queria parabenizar pelo canal aí. Acho que é uma comunicação bem leve, bem dinâmica. Parabéns aí. Agradeço também a Marina por ter organizado também essa minha participação aqui. Boa. Show de bola, muito obrigado. Prazer te receber aqui. Muito bom, Reinaldo. Vamos lá, a gente está falando sobre o caso Master, sobre essa questão do TCU. Sim. E assim, quando o TCU ele passa a investigar, né, esses atos do Banco Central em um ato de liquidação bancária, estamos diante de um controle legítimo ou até de uma interferência que pode enfraquecer a autonomia do regulador e até gerar insegurança jurídica para o sistema financeiro. Qual que é a sua visão sobre isso, Reinaldo? Eu acho que esse é o caso que está gerando muitas emoções, né? Porque mexe com uma parte muito sensível do corpo de muita gente, né? Que é justamente o bolso, né? Sem entrar em nenhuma polêmica, né, e fazer juízo de valor sobre a legalidade ou não dos atos até aqui, acho que vocês já trouxeram, né, um histórico bastante interessante, mas eu queria trazer também, tá, alguns pontos cronológicos, porque nesse caso o tempo é uma peça bastante chave nesse jogo. Né? Acho que vocês Uhum. mencionaram bem, né, que as investigações da Polícia Federal começaram lá em 2024 ainda, né? Que a PF, né, começou a investigação após uma requisição do próprio MPF, né? Em março, né, o Banco de Brasília, né, o BRB, anuncia uma possível aquisição das ações do Banco Master por cerca de 2 bilhões de reais. E vocês mostraram um quadro aí também, né, de uma suposta oferta que teria sido feita até por R$ 1 sobre os ativos desse banco, né? E aí, em setembro, né, o Banco Central ele acaba vetando que o Master seja adquirido pelo BRB. Né? E é justo, vamos dizer assim, tá? Que o Banco Central, né, ele defina ou não uma liquidação de um banco, né, porque é uma prerrogativa dele, até por uma questão de proteção do mercado. Né? Sim. Mas essa liquidação, né, acho que é importante a gente lembrar, e vocês pontuaram bem, tá? Eu queria só colocar uma data aqui, tá? 18 de novembro. 18 de novembro foi quando o Banco Central decretou essa liquidação extrajudicial do Banco Master, né? Mas justamente porque houve uma ação policial relacionada ao Banco Master, né? Então, não se trata exclusivamente, né, de uma discussão sobre uma má gestão, uma má administração do banco, tá? Uma falta de liquidez relacionada ao banco, né? Houve toda uma mobilização justamente, né, da Polícia Federal, alegando inicialmente, né, uma fraude de 12,2 bilhões de reais, tá? E é bom lembrar esse número também, tá? Para depois a gente voltar, né, nesse valor, tá? Aí, né, final de novembro, como vocês bem falaram, tá? O controlador do Banco Master, ele é solto, né? E aí, dia 3 de dezembro, também tem uma outra coisa um pouco atípica, né? Que o ministro do STF, o Dias Toffoli, decide que essas investigações devem passar pelo STF, com sigilo, Sim. né? E pede também uma coisa que não é tão comum, né? Que é uma cariação entre o Banco Master, o BRB e o Banco Central, né? Uhum. E o mais interessante também, né? Que 24 de dezembro, né, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, ela pede a suspensão desse procedimento. Né? Mas o ministro do STF mantém a cariação, que acaba acontecendo aí no final do ano passado, 30 de dezembro. Né? E aí, como vocês falaram, tá dia 5 de janeiro agora, tá o ministro Jonatas Jesus, do TCU, do Tribunal de Contas da União, tá, questiona a decisão do Banco Central para liquidar sobre a liquidação e solicitar uma inspeção, na verdade, tá? Acho que é bastante importante, né? Sobre a ligação de possíveis atos irreversíveis, né, relacionado ao processo, tá? Atos irreversíveis, acho que de uma linguagem mais simples, né? Como aquela expressão, né, de quando você aperta a pasta de dente, vamos dizer assim, tá? Porque uma vez, né, que liquidado e dissolvido, vamos dizer assim, tá, os bens do banco, né, você não poderia depois fazer essa reconstrução, tá? Eu acho que eu comecei falando, né, justamente, né, que o tempo, né, é uma peça fundamental, né? Porque o tempo, né, ele tem diferentes perspectivas para os diferentes atores ou os principais credores desse caso, tá? Acho que Uhum. vocês mencionaram aí, né, os credores dos CDBs, né, que tem o Fundo Garantidor de Crédito, tá? Aparentemente
aproximadamente 1,6 milhões de credores, né, que estima-se que tem uma cobertura de mais ou menos 41 bilhões de reais, né. Esses credores menores, né, lembrando, né, que aqueles que tinham investimento de até 250 mil reais, esses, né, estão esperando, né, uma resolução mais rápida possível, Sim, né, porque eles têm, né, um seguro, vamos dizer assim, tá? E eles estão eles estão com um recurso parado, né? Como sim, vocês bem falaram, tá? Acho que assim no Brasil, infelizmente até o passado é incerto, né? Então, mesmo com esse seguro, tá? Desde 18 de novembro, tá? Essas pessoas que têm até 250 mil reais estão com os recursos parados, né? sim, É bastante importante falar, né, que o Fundo Garantidor de Crédito, tá? Ele já, né, foi acionado em mais de 40 vezes nesses últimos 30 anos, né? Então, acho que, né, existe uma segurança de que vai haver uma resolução relacionada a isso, né? Só que essa resolução não parece que vai ser uma resolução muito rápida, né? Porque justamente, né, o TCU ele pediu uma inspeção, tá? É, estima-se atualmente, tá, que essa inspeção vai demorar um pouco mais, tá? Então, aquelas pessoas que investiram lá em 18 de novembro, tá? Elas vão receber esse dinheiro, se tiverem até 250 mil reais, tá? Porém, né, perderam, tá? Uma janela de oportunidades aí no final do ano, tá? Acho que sim, em alguns podcasts de vocês anteriores, né? Vocês falaram aí um pouco do rally do final do ano, né? De uma grande movimentação no final do ano relacionado, né, aos dividendos, tá? E todos esses investidores, 1,6 milhões, aparentemente estavam com o dinheiro bloqueado, né? Justamente por essa questão temporal, por isso que eu quis trazer um pouco esse ponto, tá? Da outra ponta também, tá? A gente tem grandes investidores. Esses não têm, na verdade, a segurança do Fundo Garantidor de Crédito, né? sim. E, na verdade, né, o reconhecimento ou não da perda desses valores, tá, vai depender de uma série de temas, tá? Eu acho que o que talvez não tenha sido tanto discutido, né, alguns grandes investidores, vamos dizer assim, tá, que são públicos, né? O Os próprio fundos estado do de Rio de pensão, Janeiro, né, é, dizem que o estado do Amapá, do Alagoas também, tá? Então, esses talvez, né, o tempo, né, tenha um aspecto diferente para esses investidores. sim. É, exato, Reinaldo. Realmente é uma situação ali que tem gerado bastante discussão. Ainda tem essa incerteza do tempo, principalmente para os pequenos investidores. Tem mais esses fundos dos estados, né, os fundos de pensão ali que também tem muito recurso e mais difícil ainda a resolução. Mas muito obrigado por nos esclarecer essa linha temporal sobre os fatos. E até uma próxima, Reinaldo. Abraço. Tá, obrigado. Um abraço.